O poder 360, ele está trazendo várias aqui notificações aí de articulações do Lula. Então aqui a gente vai ver aqui o Lula querendo fazer uma modificação, articulação e o poder 360 aqui noticiando. Então diz assim a notícia. Lula quer salvar Moraes da Magnitsky ao negociar com o Trump. Olha só. Integrantes do governo avaliam que discutir apenas tarifas não basta e que é preciso mostrar que o julgamento de Bolsonaro foi correto. Primeira conversa entre presidentes ainda não tem data e deve ser realizada por telefone ou videoconferência. Então tá aqui. Lulão, Trump, Xandão, ali ó, reluzente, né? O governo Lula quer incluir no pacote de negociação com os Estados Unidos uma revisão das punições impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enquadrado na Lei Magnitsky, e também uma reversão da suspensão dos vistos de entrada suspensos de autoridade do Executivo e do Judiciário brasileiros. Planalto e Itamaraty avaliam que restringir as conversas e só tarifas não basta. Então tá aqui, ó, o governo anunciando aí aquilo que serão aí os seus passos e os seus desejos aí nas negociações aí, Chicão. Acho que os caras estão sendo alto aí, mas eles estão aí comentando aí qual vai ser os objetivos deles, né? Retirar as punições, reverter esse cancelamento de vistos aí e tentar buscar aí a anulação da Magnitsky. O que você acha, Chico? Maurício, mais do que nunca, essa história aí em que o Lula não aceita sentar no mesmo território que o Trump, nada mais é do que um réu confesso e o medo de ele simplesmente não conseguir sair da sala sem estar preso. Porque realmente o posicionamento dele, a partir do momento que ele quer defender alguém que já está com a Magnitsky sentenciada, né, e que entende-se quem estiver ao lado, quem estiver defendendo ele, ou na mesma linha que o Alexandre de Moraes esteja, ele é cúmplice do próprio Alexandre de Moraes e, portanto, vai correr o risco de ter a mesma sentença que o Alexandre de Moraes. Ou seja, Lula corre o risco de ir numa reunião com Trump e sair ou ser preso como criminoso, assim como Alexandre de Moraes é hoje, diante dos Estados Unidos, um criminoso, né? Então, não é tão fácil como o Lula pensa e só tem uma forma que isso aconteça, segundo o que o Trump já colocou. É quase que inegociável essa questão de que se reconheça que foi uma perseguição política o processo realizado contra Jair Messias Bolsonaro, ou seja, trocando em miúdo, teria que rasgar tudo aquele circo que foi feito, né? E aí, então, passado a limpo, retomar as coisas como deveriam ser, poderia até se analisar o processo, mas respeitando a Constituição, respeitando tudo mais que é previsto na Constituição Federal Brasileira, e aí, então, retomaríamos o jogo no 0-0, porém, acredito que isso vai ser difícil, né? A gente começa a perceber, Maurício, que aos poucos o Brasil, a administração, o governo brasileiro começa a perceber o peso da mão dos Estados Unidos sobre ele, e aí, então, agora, pelo que eu soube, Maurício, nessa reunião que teve nos Estados Unidos, próprio Lula e demais componentes, né, da comitiva, ao conversarem com seus outros colegas, sentiram que realmente estão tomando uma briga que nem mesmo Rússia, nem mesmo China quer ter essa briga com os Estados Unidos. Complicado, e para o nosso país é muito ruim isso, assim, ó, para nós, cidadãos, aí, não, cara, é ruim isso, tira dinheiro, isso gera fuga de capital, quem tem grana aqui está enviando grana para outro lugar, quem tem grana em outros lugares do mundo, não, a gente já vai salvar Moraes, né? Boa tarde, Juliano. Mas quem tem dinheiro em outros lugares do mundo não está colocando no Brasil, e aí você vê o nosso poder de compra diminuindo em razão disso, porque você tem fuga de capital, você não tem investimento vindo, você tem redução de emprego, então essa questão de você querer bater de frente, colidindo aí com o sistema financeiro mais forte do mundo e se manter colidindo com ele,
é muito ruim porque você afasta a capital, você afastar a capital do país é você afastar emprego, é você afastar a produtividade, é você afastar a qualidade de vida, é você afastar pessoas de terem aquilo que seria uma oportunidade para construir através do seu trabalho a sua vida, os seus propósitos, seus objetivos. Então, isso envolve muita coisa e, infelizmente, essa guerra que a diplomacia brasileira está fazendo com os Estados Unidos aí, só gera em nós esse tipo de resultado. O resultado é esse. Nós estamos ficando com o nosso capital saindo do país e o capital fora do país não entrando. E quem ganha com isso é o Paraguai, é o Uruguai, é a Argentina, que aqui na América do Sul estão nadando de braçada, porque o capital estrangeiro internacional, na sua maior parte, investimento, está indo para esses países. E nós aqui, que tínhamos todo o potencial para sermos uma grande nação rica e próspera e longe do quadro de miséria gigante, estamos sofrendo, né? Então é muito complicado isso. E aí também nós podemos perceber, para falar sobre a matéria em si, né, que as autoridades brasileiras do judiciário executivo estão incomodadas com as sanções. Se elas não estivessem incomodadas com as sanções individuais, elas não estariam tentando reverter esse quadro. Então mostra que as sanções têm sim incomodado e trazido desconforto, pelo menos, para as pessoas que estão aí no poder. Porém, volto a frisar, né? É muito, muito ruim o posicionamento do nosso país em relação aos Estados Unidos, e o nosso judiciário aí já faz aí alguns anos que estamos comentando sobre isso, mas ele está esculhambado, e até a comunidade internacional aí já sabe disso e está começando a dizer, ó, gurizada, vocês estão esculhambados demais, estão avacalhando demais, nós vamos começar aí a tomar providências um pouco maiores, né? O que é lamentável nisso é que nós temos aí um poder legislativo, um parlamento, principalmente a Casa do Senado aí, que é inoperante. Nós precisamos aí que um país lá de fora deite a marretada aqui, porque o nosso poder legislativo hoje é inoperante para contrabalancear os abusos dos outros poderes. Nosso poder legislativo, que é a representação do povo, hoje serve apenas para ser um tapete, né? Onde uma hora o judiciário passa, outra hora o executivo passa, outra hora o judiciário e o executivo passam juntos. Então, isso que é a maior tragédia. Nós estamos precisando que um outro país, em outro lugar do mundo, tome uma atitude, porque nós aqui não temos condição no nosso parlamento de tomar. E a nossa população já amortecida, uma grande parte dela também com nível de conhecimento político muito baixa, sempre abraçando propostas populistas, sempre acreditando aqui naquelas mentiras fantasiosas de revolução e trocando seu voto por um Bolsa Família, por alguma assistência, uma cultura cada vez mais baixa, também não se mobiliza para fazer com que o Senado, a Câmara e os outros poderes em si diminuam o seu ímpeto arbitrário e a sua cruel devastação que fazem ao nosso país, né? De todas as formas. Então, é um grande lamento sobre isso, mas é a nossa realidade. O que nós podemos fazer é conscientizar e comentar para as pessoas sobre o que está acontecendo, para que mais indivíduos tenham seus olhos abertos aí, saiam dessa matrix aí que o nosso país vive. Chico, sobre isso, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é importante ressaltar também, Maurício, é que aquela narrativa que eles colocavam, que o Trump estava tentando acabar com o Brasil, que era questão de soberania nacional, acho que mais do que nunca agora ficou muito claro que realmente a briga é por questões pessoais, né? Veja só que Lula é bem claro em dizer que a preocupação dele é salvar o ministro Alexandre de Moraes.